Olá, uma cidade vista com os olhos do medo. Desta inusitada visão, parte o romance O Pelo Negro do Medo, de Sérgio Abranches, nosso entrevistado de hoje. Na Paraty dos anos 1980, um casal vivencia experiências de pavor para contar a trajetória histórica de um país marcado pela contradição. Na Dica de Leituras, contos de todas as épocas, na leitura dos livros Sabe com quem está falando? Organizado por Luiz Rufato, e Réveillon e Outros Dias, de Rafael Galo. O Leituras começa agora, conversando com Sérgio Abranches. Bom, Sérgio, O Pelo Negro do Medo, né, que é seu primeiro romance, né? Você começa com uma história curiosíssima, que é a história do seu bisavô, que foi citado pelo Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas, né? Como é que é essa história? Essa história, na verdade, ele é citado pelo Guimarães em quase tudo que o Guimarães escreveu, né? Nunca com o nome, O Médico do Curvelo, mas isso era porque ele tinha uma gratidão muito grande com o meu bisavô, porque foi ele que descobriu que o Guimarães, quando era garoto, era míope. E o Guimarães passou muito tempo, até mais de 10 anos de idade, sem enxergar direito, olhando as coisas muito de perto, muito... E um dia o meu bisavô foi a Cordesburgo ver um cliente e foi visitar o pai do Guimarães Rosa. E o pai do Guimarães Rosa disse, o Joãozito, deixa eu te mostrar o Joãozito. Ele olhou e disse, não, mas esse menino é míope. Como ele era míope também, ele deu os óculos dele pro Guimarães. E aí ele ficou extasiado e tal. Por causa disso, ele escreveu um conto chamado Miguelim, que é a história de um menino que não enxerga direito, que é míope, né, que fica perguntando para a mãe se o Mutum, que é o lugar que ele mora, no Cerrado, ali depois de Curvelo, e já quase chegando aqui em Brasília, se é bonito e tal. E aí no final aparece um senhor que lhe dá os óculos e descobre que vê que ele é míope e lhe dá os óculos. E aí ele põe o nome do meu bisavô. Virou personagem mesmo do Guimarães. É uma história curiosíssima essa, né? Agora, de certa forma, o seu personagem é mineiro, um escritor mineiro, né? É interessante isso, porque na fala dele há uma influência de Guimarães. Não no seu texto, mas no texto do personagem há uma influência do Guimarães. É, de certa forma, uma homenagem sua também ao Guimarães. É uma homenagem ao Guimarães e também, eu queria botar nesse personagem um pouco da minha visão dessa cultura, né? Porque eu sou sertanejo daquela região, né? Por isso aqui, aliás, tem a relação do meu bisavô com o Guimarães. Eu nasci em Curvelo, então as pessoas diziam assim, não, mas o Guimarães fala, a linguagem dele é muito difícil e tal. Eu digo, gente, é a linguagem do peão da fazenda do meu bisavô, entendeu? Eu andava no Cerrado e ouvia as pessoas falando essa linguagem. Então eu queria também um pouco mostrar que não é uma invenção do Guimarães, né? É, na verdade, um aproveitamento culto de uma forma de falar, de um jeito de falar que ele ouviu desde criança e que depois, na pesquisa dele, ele ouviu com mais intensidade, né? E aí eu quis não só homenagear o Guimarães, mas também usar um pouco esse conhecimento da língua do sertanejo que ele trouxe para a literatura brasileira, né? Seu livro ele é curioso porque ele é um livro que debate muito as questões existenciais, as questões filosóficas, políticas mesmo ali, do envolvimento do protagonista com os movimentos 64 e tal, essa coisa toda. Mas ela, no fundo, é uma grande história de amor, não é? Quer dizer, como é que se dá o diálogo, né, entre esse existencialismo caminiano com essa história de amor. Exatamente. Quer dizer, na verdade, o amor, que é uma relação já de um casal que já passou por decepções amorosas, né? Está aí nos seus 35, 30, perto, caminhando para os 40 anos de idade, e ele detona um processo de reminiscência, de reflexão e de medo, né? E de revisitar os medos, exatamente por causa da insegurança da relação amorosa. A relação amorosa é uma relação muito carregada de insegurança e de temores, né? E então essa relação amorosa, ela abraça
digamos, toda a narrativa que procura ver várias instâncias em que o medo se manifesta na vida das pessoas. E, por outro lado, uma visita a certos tipos de Brasil, né? Quer dizer, o Brasil rural do jagunço, do coronel, o Brasil desenvolvimentista, o Brasil da ditadura, né? E em cada um deles você tem momentos de medo. E histórias de amor, porque, na verdade, é a biografia dos pais também e tal, né? E há uma coisa que também é muito curiosa no livro, é porque há uma certa Paraty idílica, né? A Paraty que você descreve, o romance se passa em Paraty primordialmente, né? Não essencialmente, porque você tem outros tantos cenários, mas essa Paraty, né, que você usa a expressão muito própria, né, a Paraty depois da corrente, né, que você centra-se muito aquela Paraty histórica, ela também é permeada por uma história curiosa, porque a própria história da cidade ela é de medos, né, mas a própria vivência idílica dos personagens ali também é de medo, é proporcionada pelo medo, né? Quer dizer, o medo acaba domando toda a estrutura do romance. Exatamente. E Paraty, ela foi uma descoberta fundamental para estruturar o livro, porque ela tinha uma série de elementos que eram muito importantes para juntar todos os pedaços daquelas vidas e também para criar essa ambiência de medo, né? Uma cidade antiga, muito preservada. A história se passa nos anos 80. Nos anos 80, Paraty ainda tinha muita gente vivendo nela, né? Quer dizer, então, muitos velhinhos ali, você via pelas janelas e tal. E, ao mesmo tempo, uma cidade que tem muitos símbolos esotéricos, porque é uma cidade totalmente maçônica, né? Você vê os símbolos nas paredes e tal. E faz a ligação entre o sertão, a serra e o mar, né? Que é uma outra simbologia importante sobretudo do personagem masculino. Então, Paraty era assim, uma descoberta. Ela vira uma personagem, na verdade, né? E essa questão dos simbolismos todos, né? Porque esse simbolismo ele vem desde os sertões, né? Que é a vivência infantil do protagonista, né? E também, de certa forma, da protagonista, né? Porque ela também vem dessa ambiência, né? Ela, a rigor, não viveu primordialmente esse sertão, mas ela teve uma influência muito forte na sua conceituação de vida, né? Quer dizer, esse simbolismo todo do sertão que acaba migrando em direção ao mar, ele está muito forte no livro, né? Exatamente, porque no fundo ele é o êxodo dos mineiros, né? Em direção ao mar. E no caso do personagem masculino, ele sai do sertão para o mar, né? Quer dizer, e no caso dela sai da Minas urbana, ou semi-urbana, que é Belo Horizonte e tal, para a capital do país, né? Para o Rio de Janeiro. Então, mas tem de fato esse movimento dos mineiros para o mar, quer dizer, do fechamento para a abertura, né? Quer dizer, a busca de horizontes completamente abertos e tal. Faz parte mesmo, e é uma coisa forte para os dois personagens, na estruturação das duas personagens, né? E a relação artística dos dois, né? Porque é interessante, porque ela é uma compositora que, num determinado momento, teve um certo sucesso, né? Ela tem um sucesso na carreira ainda, né? E ele é um escritor meio que reprimido, né? Uma repressão até hereditária, né? Porque o pai também já tinha essa relação reprimida com a escrita, né? Quer dizer, é uma relação interessante também esse... Tem essa que é engraçado porque ele é mais ousado do que ela, mas ao mesmo tempo ele ousa menos na coisa que ele domina, que é a escrita. E ela tem mais medo, mas se entrega mais à arte dela, né, à música. E por outro lado tem um diálogo entre a literatura e a música ali, que esse é um pouco a minha própria vida, né? Quer dizer, eu acho a música fundamental e nunca tive muita capacidade de fazer qualquer coisa em música, se não ouvir, né? E aí eu ouço extasiado, inclusive, porque eu não sou capaz. E a literatura que eu procurei dominar. E essa interação, talvez seja a interação que mais tem a ver comigo no livro, embora o livro seja escrito como se fosse autobiográfico, né? A parte que tem mais a ver comigo é
interação e que eu inverto, né? Quer dizer, a música se realiza e a literatura menos. Há também um outro aspecto do livro que acaba chamando muito a atenção. Num determinado momento, ali do final dos anos 60, criou-se uma literatura muito pouco praticada no Brasil até, que era chamada literatura de ideias, né? Quer dizer, a busca de se criar ideias a partir do texto ficcional, né? Quer dizer, não era que se quisesse fazer o ensaio, mas era debater, fazer um debate mais profundo a partir, que foi uma coisa muito que orientou, de certa forma, o existencialismo, né? Você acaba retomando essa linha, né, no seu romance, né? Quer dizer, como é que isso se dá? Por que essa opção? Olha, aí tem a ver com a minha, aí sim, tem a ver com a minha formação, né? Quer dizer, como eu escrevi muito mais não ficção do que ficção ao longo da minha vida, apesar de ter escrito contos ao longo de toda a vida, mas a minha obra grande foi toda em não ficção até o Pelo Negro do Medo. E eu achava que a ficção, ela é um espaço no qual você pode e deve introduzir ideias, inclusive filosoficamente falando, né? Quer dizer, que você pode ter pensamentos nesse sentido. E eu resolvi testar, ver se isso funciona, né? E espero que tenha funcionado, porque senão eu estou com um novo romance pronto já está com a minha agente negociando com as editoras, chama-se Que Mistério Tem Clarice, em que de repente eu me dei conta de uma coisa incrível. Tem um pedaço do livro onde há um raciocínio de um dos personagens que, na verdade, eu elaboro mais completamente num livro de não ficção que eu estou escrevendo agora, que chama-se O Complexo de Prometeu. Então, e depois as influências, né? Quer dizer, o Thomas Mann fez isso, né? E eu sempre admirei muito a literatura que leva enquadra na ficção um campo de discussão de ideias. Hermann Hesse, né? Os alemães tinham muito isso, e que foram influências importantes na minha formação literária. Então, eu acho que eu sou um escritor do romance-ensaio, como eles chamam, né? Que chamavam o Ateneu do Raul Pompeia também, né? Quer dizer, do mesmo jeito. Na mesma linhagem, né? E o Thomas Mann acaba tendo uma influência muito interessante sobre o Brasil, até sobre um intelectual esquecido, entre tantos, Elísio de Carvalho, que estava em Davos quando a mulher do Thomas Mann estava se tratando lá, né? O Thomas Mann escreveu A Montanha Mágica e ele escreveu um livro chamado O Diálogo das Montanhas, que é terrível, de um niilismo trágico, danado. Enfim, coisas que acabam influenciando sobre o Brasil, né? Agora, essa literatura de ideias, ela acaba sendo esquecida a partir sobretudo, de toda a influência que o Rubem Fonseca exerce sobre a geração seguinte de escritores, onde acaba se fazendo uma literatura de ação. E seu livro tem muito pouca ação, né? Quer dizer, não que ele seja um livro parado e tal, não é isso. Ele tem aquelas ações sequenciais mesmo do coisa. Mas ele se prende muito a essa reflexão, né? Quer dizer, ela acabaria surgindo como uma espécie de estranho no ninho dentro da literatura moderna brasileira? Eu acho que ela faz parte de um desvio, né? Quer dizer, e eu acho que esse é um desvio importante, porque a maneira pela qual foi evoluindo a ideia da literatura começou a me parecer muito perigosa. Porque o Rubem Fonseca faz muito bem o que ele faz. Ele faz uma literatura de altíssima qualidade, né? Mas tem muita gente que foi nas águas do Rubem Fonseca e fez uma ação meio pobre, literariamente falando, né? Inclusive com o empobrecimento do universo vocabular, etc., que eu acho que não é esse o papel da literatura. Eu acho que o papel da literatura é explorar em todas as suas potencialidades a linguagem, né? Quer dizer, a beleza do português, a música da língua, e, por outro lado, a ser um transmissor de ideias também, né? Além de contar uma boa história, que você não pode não contar uma boa história, né? Isso eu acho que não. Mas tem que ter uma boa história, pode até ter ação, né? No Que Mistério Tem Clarice tem mais ação do que no Pelo Negro do Medo, desse ponto de vista de ação
Mas o que eu acho é que a literatura precisa de encontrar um caminho no qual ela seja uma espécie de salvadora da linguagem num universo em que tem uma série de componentes que estão promovendo o empobrecimento da linguagem. O SMS que faz fazer coisas muito curtas, né? O Twitter e tal. Eu me lembro, uma vez, uma crítica do Twitter, né, dizendo que o Twitter, 140 caracteres, só dá para você ser um idiota, em 140 caracteres. E eu disse, não, quem fez jornalismo sabe que, né, ou quem escreve poesia sabe que 140 caracteres dá para fazer muita coisa. Mas, certamente, te obriga a uma concisão, e que, evidentemente, não é literária, não é a concisão do poeta, né, que não é boa para a literatura, certamente. Então, eu acho que a literatura tem esse papel e aí digamos, uma afirmação, uma tomada de posição minha de fazer da literatura esse tipo de exploração do universo, da língua e das ideias. Você chega até a resgatar termos já meio que esquecidos e tal, tem muito essa visão, né? Quer dizer, exatamente a contramão do que eu chamo de enteados do Rubem Fonseca. Não são filhos, eles querem ser filhos, mas no máximo conseguem ser enteados, né? Agora, há também uma outra coisa interessante do livro que chama a atenção, é porque a visão que a gente tem de Paraty é uma visão da solaridade. E o romance, ele está dentro daquela estrutura do romance noir, do romance... Quer dizer, que também foi certo confundido com o romance policial. Não é o romance policial, é o romance da reflexão, do existencialismo, do drama pessoal, né? Quer dizer, também é uma contradição curiosa do livro, né? E você sabe que ela ficou muito patente para mim. Agora, recentemente, eu fui a Paraty e dei uma sorte enorme, porque a gente estava descendo de Cunha num domingo, na hora do almoço, e Paraty estava vazia. Então, eu pude andar pelas ruas de Paraty como se não tivesse ninguém, pouquíssimo turista, entendeu? Eu fiz fotos da cidade vazia e tal. E exatamente era um dia de muito sol, né? E eu disse, caramba, estou andando aqui por Paraty e tal, e a minha Paraty, do Pelo Negro do Medo, é uma cidade de sombras, né? E eu andei muito pelas noites de Paraty. E as sombras de Paraty são importantes também. Mas ela é basicamente uma cidade à beira-mar, quer dizer, ela é uma cidade do sol. Né? Agora, mas é exatamente aí onde está a possibilidade da ficção, né? De inclusive, mexer com essas estruturas até naturais do... Há também um diálogo é interessante isso. A sua personagem é uma compositora de música clássica, embora uma música clássica renovada, né? Mas há um diálogo com os compositores de música popular brasileira, Belchior, Caetano Veloso, está sempre intervindo na sua ficção, né? Também, como é que se dá esse diálogo com essas duas vertentes musicais? Que tem a ver com a sua pergunta a respeito da coisa das ideias, né? São compositores que levam para a música ideias, né? Quer dizer, aquela música extraordinária do Caetano, que eu cito em um determinado momento do livro, né? Que ele é uma coisa sobre a existência, né? Existirmos aqui, será que exatamente, Cajuína, e escrita num momento de muita dor, né? Digamos, muito aprendizado, né? Com o pai do Capinã e a história... Diante da morte do Torquato, o neto e o pai dele, né? E ele aprende com o pai a sabedoria de lidar com aquilo. E faz uma música que é uma música maravilhosa, melodiosa, tem é um poema lindo, mas é uma coisa existencial, né? Ela é absolutamente, soberanamente existencialista, né? Sobre a vida. E a do Belchior também, a música do Belchior que eu uso também, né? E foi exatamente para mostrar isso, que até mesmo na música popular você pode trazer ideias, e de uma forma belíssima e de uma forma popular, quer dizer, que todo mundo pode gostar.
desmentindo o próprio Caetano, né? Para quem Exatamente. é melhor fazer uma canção. Já provável que só é possível filosofar em alemão. Em alemão, exatamente. Agora, esse novo livro que você está trabalhando, esse novo romance, quer dizer, você já trabalhou, né? Já terminou, né? O Que Mistérios Tem Clarice, né? Quer dizer, o que é esse novo romance? Pois é, Que Mistério Tem Clarice é uma experiência mais radical de mergulho na ficção, porque eu saio da narrativa em primeira pessoa para a narrativa em terceira pessoa, e de um personagem central masculino para um personagem central feminino, né? Mais da metade do livro é da perspectiva de Clarice, que é uma escritora que tem um mistério na vida e que se debate com ela mesma numa questão existencial se ela deve ou não revelar para os filhos o segredo que ela guarda, né? E tem a ver com a música do Caetano. Aliás, eu cito a música do Caetano, né? Que Mistério Tem Clarice, né? Para guardar-se assim tão triste. Tão triste, né? No coração, né? Então, essa e ao mesmo tempo eu queria explorar um pouco essa ideia, que é pouco explorada, eu acho, pelo menos na literatura que eu conheço, da relação da mãe com os filhos. A literatura ela é meio machista, ela fala muito do pai, né? A figura paterna é muito forte e tal, mas a relação, uma mãe com os filhos, e é um casal, como é que é a relação de uma mulher com a sua filha e de uma mulher com o seu filho, né? E entre dois irmãos também. É muito um mergulho na relação familiar e ao mesmo tempo, de novo, eu passo por alguns momentos da história, aí não só do Brasil, tem momentos na África, tem momentos na Europa, e um pedaço da vida de Clarice que se passa na época da ditadura militar. Que ótimo, Sérgio. Vamos esperar os novos livros, né? Muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Foi ótimo conversar com você. Muito obrigado, é ótimo. O programa sobre literatura é uma raridade que deve ser preservada. Estamos falando de relações humanas, onde todos escancaram falhas e virtudes. Esta parece ser a frase de abertura de todos os livros, e nisso se concentra o esforço dos autores, entender o homem como um todo. Esta também pode ser uma das tantas leituras possíveis da antologia Sabe com quem está falando? Contos de Corrupção e Poder, organizada por Luiz Rufato e publicada pela Língua Geral. O livro abre uma série, Língua Franca, que pretende discutir, a partir de contos de várias épocas, a história política e social do Brasil. Neste primeiro volume, o tema não poderia ser mais instigante, a corrupção. A leitura dos 20 escritores selecionados, de Machado de Assis a Marçal Aquino, passando por João do Rio, João Ubaldo Ribeiro e Érico Veríssimo, tem-se uma ideia de que sofremos de uma epidemia, onde a honestidade não tem qualquer espaço. A leitura mais atenta, no entanto, nos revela o tom de protesto e queixa de cada autor. Ninguém compactua com as mazelas, mas todos sabem encontrar seu ponto risível. E é desmoralizando os corruptos e os corruptores que todos eles olham sem compaixão ou perdão para o grande e revelador mal. É curioso notar como a vida cotidiana pode revelar a alma de todo um povo. Nesta linha, segue o livro de estreia de Rafael Galo, Réveillon e Outros Dias, lançado pela Record e ganhador do Prêmio Sesc de Literatura de 2011, na categoria Contos. São 10 contos onde o inusitado invade a normalidade dos dias. O conto que dá título ao livro, Réveillon, fala de um homem viúvo de poucos meses que se despede do filho que parte para o exterior no dia seguinte. E ali vai mitigando todas as suas perdas. Os textos que seguem também trazem este tom de finitude, de perda, de quebra da normalidade. O curioso, no entanto, é que todo o trabalho de Rafael é uma devoção ao lirismo, mesmo diante da mais intensa tragédia, como o estupro de uma jovem, sobra espaço para olhar com compaixão cada um dos viventes que inventou. E isso faz crescer a sua prosa, ainda imatura, mas já com força, precisão e consequência. As várias faces de um mesmo mundo, Sabe com quem está falando? Organizado por Luiz Rufato, e Réveillon e Outros Dias, de Rafael Galo. O Leituras de hoje fica por aqui. Você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até
Até nosso próximo encontro.